Lucas Mendes mal conseguia respirar quando, no meio da festa de boas-vindas animada no pátio principal da Universidade de Lisboa, Rafael Costa o puxou para perto e o beijou com uma paixão que parecia ter sido contida por meses. O mundo parou para os estudantes ao redor, que começaram a filmar com os telemóveis enquanto o som da música parava abruptamente. Então Miguel Santos surgiu do nada, empurrando Rafael com toda a força e gritando para a multidão: "Não toques nele, Rafael, Lucas é meu, eu o amo e não vou deixar você destruí-lo como fez com os outros." A briga explodiu imediatamente, com os dois alfas se enfrentando enquanto Lucas ficava ali atordoado, o coração batendo forte contra o peito. Ele era apenas um estudante comum de literatura de 21 anos, vindo de uma família conservadora em Porto, sempre o beta invisível que ninguém notava. Como isso tinha acontecido? Ele se lembrou do início das conversas secretas com Rafael no clube de desporto, onde o capitão da equipa de futebol havia confessado seu interesse, e as discussões profundas com Miguel no clube de debate, onde o filho do político havia mostrado sua vulnerabilidade. Agora tudo estava exposto e o preço começava a ser pago. A multidão crescia depressa, alguns aplaudiam, outros sussurravam escandalizados. Os seguranças da universidade correram para separar os dois rapazes, que continuavam a trocar empurrões e palavras duras. Rafael, com o rosto vermelho de raiva, gritava que Miguel era só um manipulador que usava as palavras bonitas para esconder suas intenções verdadeiras, enquanto Miguel respondia que Rafael era o típico alfa rico que achava que podia comprar tudo, incluindo o coração de Lucas. Lucas sentiu as pernas tremerem, tentou recuar, mas o círculo de curiosos o prendia ali como uma armadilha. Ele pensou na mãe em Porto, que ligava todas as semanas para perguntar se ele tinha conhecido alguma rapariga decente, e no pai, que repetia que um homem devia ser forte e seguir o caminho tradicional sem desvios. Agora tudo isso ia desabar. Alguém gritou que o vídeo já estava no grupo da turma e Lucas sentiu o estômago revirar. Ele não era gay, pelo menos não publicamente, não era nada disso que eles pensavam. Tinha passado meses a negar para si mesmo os olhares de Rafael durante os treinos de futebol, onde ajudava como voluntário, e as conversas noturnas com Miguel sobre livros e política, que terminavam sempre com silêncios carregados de significado. Era só amizade, dissera a si mesmo, mas no fundo sabia que era mais. Agora a festa, que deveria ser um simples convívio de boas-vindas, virara um circo e ele era o palhaço principal. Rafael finalmente conseguiu libertar-se dos seguranças e aproximou-se de Lucas com os olhos cheios de preocupação. "Desculpa, eu não queria que fosse assim, mas não aguentei mais ver-te ser tratado como se fosse invisível", disse ele baixinho, enquanto Miguel do outro lado gritava que era mentira, que Rafael só queria mais um troféu para a sua coleção. Lucas sentiu lágrimas quentes nos olhos, virou-se e correu para fora do pátio, ignorando os chamados dos dois. O ar fresco da noite de Lisboa não ajudou a acalmar o turbilhão na sua cabeça. Ele era o beta normal, o rapaz que passava despercebido nas aulas, o que ajudava os colegas com resumos e nunca pedia nada em troca. Agora dois dos rapazes mais populares da universidade o declaravam publicamente como seu e o mundo inteiro assistia. Chegou ao dormitório, trancou a porta e deixou-se cair na cama, o telemóvel a vibrar sem parar com notificações. Mensagens de amigos chocados, emojis de surpresa e até uma chamada perdida da mãe. Não atendeu. Ficou ali horas a reviver cada momento, cada conversa secreta com Rafael no café depois dos treinos, onde o alfa lhe contara sobre a pressão da família rica para manter as aparências, e cada debate com Miguel, onde o outro confessara que o pai político esperava um herdeiro perfeito sem falhas. Lucas questionava-se se tinha dado sinais sem querer, se o seu sorriso tímido fora interpretado como convite. O conflito interno crescia, ele não queria magoar ninguém, mas também não queria perder a única coisa que o fazia sentir vivo depois de anos a esconder-se. A madrugada chegou e com ela a primeira consequência. O vídeo viralizara no campus inteiro e já chegara aos grupos de ex-alunos. Lucas sabia que o dia seguinte seria um inferno, mas por agora só queria dormir e esquecer que o seu mundo normal acabara de explodir. Depois de ser separado pela segurança, Lucas correu para o quarto do dormitório, o peito apertado como se uma mão invisível o esmagasse. O silêncio do corredor contrastava com o barulho, ainda e quando na sua cabeça os gritos de Rafael e Miguel, as risadas chocadas da multidão. Ele fechou a porta atrás de si e encostou-se à parede, tentando recuperar o fôlego. Como é que dois alfas tão diferentes podiam estar a lutar por ele, um rapaz comum de Porto que mal conseguia falar em público? Rafael, o carismático capitão da equipa de futebol com a família rica que vivia numa mansão em Cascais, e Miguel, o intelectual filho de um deputado com ligações políticas fortes em Lisboa. Ambos tinham tudo o que Lucas nunca tivera: confiança, dinheiro e influência. E agora queriam-no a ele. O telemóvel não parava de vibrar. Mensagens de colegas da turma de literatura perguntando se era verdade, se ele estava bem.
Uma do seu melhor amigo João que dizia: irmão, o que se passa, conta-me tudo. Lucas ignorou todas. Sentou-se na cama e abriu a galeria de fotos onde guardava imagens inocentes das conversas com os dois. Uma selfie com Rafael depois de um jogo onde o Alfa sorrira para a câmara com o braço por cima do seu ombro. Outra com Miguel num banco do jardim da universidade discutindo um livro de Saramago, os olhos dele brilhando de paixão. Lucas sentiu o peito doer. Tinha começado tudo tão inocente. Rafael aproximara-se primeiro durante um voluntariado no clube de desporto, oferecendo ajuda com os equipamentos e depois convidando-o para cafés onde falava da pressão para ser o filho perfeito. Miguel viera depois nas sessões do clube de debate onde defendia causas sociais e acabara por confessar que se sentia sozinho apesar de toda a fama. Lucas ouvira os dois sem julgar, oferecendo apenas a sua presença calma. Agora via que isso fora interpretado como algo mais profundo. A primeira chamada da família chegou às 8 da manhã. A mãe com a voz trêmula perguntou se era verdade o que vira no vídeo enviado por uma tia. Lucas tentou negar, mas a mentira não saiu. Sim, mãe, mas não é o que parece, disse ele baixinho. O pai pegou no telefone e gritou que ele estava a destruir a reputação da família, que em Porto as pessoas falavam e que um homem devia casar, ter filhos, não andar em festas com rapazes. Lucas sentiu as lágrimas rolarem. A família sempre fora conservadora católica, o pai gerente de uma empresa pequena, a mãe dona de casa dedicada à igreja. Eles esperavam que ele voltasse para Porto depois do curso, arranjasse uma boa rapariga e continuasse o nome da família. Agora o escândalo ameaçava tudo. Rafael apareceu à porta do dormitório uma hora depois com olheiras e um corte no lábio do soco de Miguel. Podemos falar, pediu ele. Lucas deixou-o entrar e os dois sentaram-se na cama pequena. Rafael contou que se apaixonara pela bondade de Lucas, pela forma como ele ajudava os outros sem pedir nada em troca. Confessou que a família o pressionava para namorar raparigas de boas famílias, mas que com Lucas sentia-se livre pela primeira vez. Lucas ouviu em silêncio, o coração dividido. Depois Miguel enviou uma mensagem pedindo para se encontrarem no jardim. No encontro, Miguel foi mais intenso, explicou que a sua família política não aceitaria um filho gay, mas que ele estava disposto a lutar contra tudo por Lucas. Os dois alfas tinham segredos semelhantes, pressões familiares, mas abordagens diferentes. Rafael queria proteger Lucas do mundo, Miguel queria mudar o mundo por ele. Lucas passou o dia a evitar as aulas, o campus fervilhava de rumores, alguns apoiavam o triângulo, outros condenavam, chamando-lhe indeciso. Ele questionava-se se merecia tanta atenção, se não era egoísmo deixar os dois lutarem por ele. A noite trouxe mais conflito, uma mensagem anónima no grupo da turma dizendo que Lucas brincava com os sentimentos dos dois. Ele chorou sozinho no quarto, pensando no preço que todos pagariam. A amizade entre Rafael e Miguel estava destruída, o campus dividia-se em lados e a sua família ameaçava cortar o apoio financeiro. Mas no fundo uma pequena voz dentro dele sussurrava que pela primeira vez se sentia visto, desejado, vivo. A pressão familiar aumentou quando os pais de Lucas decidiram vir a Lisboa no fim de semana seguinte. O pai chegou com o rosto fechado, a mãe com os olhos inchados de chorar. Sentaram-se no pequeno café perto do dormitório e o pai foi direto. Isto é uma fase, filho, volta para casa, esquece esses rapazes e nós resolvemos tudo. Lucas tentou explicar que não era fase, que sentia algo verdadeiro, mas as palavras soavam fracas contra as crenças da família. A mãe chorou dizendo que a igreja não aceitaria, que os vizinhos em Porto já comentavam e que ele ia partir o coração dela. Lucas sentiu-se sufocado, o conflito interno a rasgar-lhe a alma. Ele amava os pais, mas também não queria negar quem era. No campus o escândalo não acalmava. Rafael organizou uma reunião privada com Lucas no estádio vazio depois do treino, onde confessou que a família rica o ameaçava com deserdar se ele continuasse público. Ainda assim, Rafael disse que escolheria Lucas 1000 vezes. Miguel, por sua vez, levou Lucas a um debate privado no clube, onde defendeu publicamente os direitos LGBT e no final puxou-o para um abraço apertado, sussurrando que estava disposto a perder o apoio do pai político. Lucas sentia-se dividido, os dois ofereciam amor, mas a um custo alto. Ele começou a questionar os seus próprios motivos, estava a usar a atenção deles para preencher o vazio da sua vida normal. Uma traição surgiu quando Lucas descobriu que Miguel tinha falado com a família de Rafael, tentando convencê-los a pressionar o filho a desistir. Rafael confrontou Miguel no pátio e a discussão virou física novamente. Lucas assistiu de longe, o coração partido ao ver os dois que ele gostava a destruírem-se por causa dele. Ele decidiu afastar-se por uns dias, trancando-se no quarto a reler mensagens antigas e a chorar.
A sociedade do campus também cobrava preconceitos velados, comentários sobre como um beta comum não merecia dois alfas tão poderosos. Lucas questionava-se se o amor valia tanto sofrimento, se não seria melhor voltar para a invisibilidade. A mãe ligou novamente implorando que ele pensasse na família, que o pai estava doente do coração por causa do escândalo. Lucas sentiu o peso da culpa como nunca. Ele queria ser fiel a si mesmo, mas o preço parecia demasiado alto. Numa noite de insônia caminhou pelo campus vazio e encontrou Rafael sentado num banco. Os dois falaram horas sobre sonhos futuros. Rafael queria viajar pelo mundo com Lucas. Miguel queria mudar leis para proteger pessoas como eles. Lucas voltou para o dormitório mais confuso do que nunca, o conflito moral a consumi-lo. Escolher um significava trair o outro e magoar a família. Não escolher significava perder-se a si mesmo. O ponto de ruptura chegou durante uma Assembleia Geral da Universidade, onde o tema dos direitos dos estudantes LGBT foi discutido. Lucas foi convidado a falar como vítima do escândalo e subiu ao palco com as pernas a tremer. Rafael e Miguel estavam na plateia olhando com expectativa. Lucas falou da sua luta interna, da pressão familiar e social, da dor de ver amigos a brigarem por ele. A multidão aplaudiu, mas depois Miguel subiu e acusou Rafael de ter usado o estatuto para manipular Lucas. Rafael respondeu defendendo-se e revelando que Miguel tinha tentado subornar a família dele para desistir. A Assembleia virou caos, com os dois alfas a enfrentarem-se novamente enquanto Lucas descia do palco em lágrimas. Nessa noite Lucas confrontou cada um separadamente. Com Rafael admitiu que o amor era genuíno, mas que o preço da fama era pesado. Com Miguel confessou que a intensidade o assustava e que a traição magoara profundamente. Os dois alfas pediram perdão, mas o dano estava feito. Lucas passou dias em silêncio ponderando as opções. Escolher Rafael significava uma vida mais estável, mas com a família rica sempre a julgar. Escolher Miguel significava luta constante contra o sistema político, mas com paixão verdadeira. Não escolher significava solidão e talvez arrependimento eterno. A família pressionou mais. O pai veio sozinho e ameaçou cortar o dinheiro do curso se Lucas não voltasse para Porto imediatamente. Lucas sentiu o mundo desabar, mas pela primeira vez encontrou força dentro de si. Ele decidiu enfrentar tudo. Marcou um encontro com os dois alfas no mesmo jardim onde tudo começara. Lá explicou que precisava de tempo para si mesmo, que o amor não podia ser uma guerra. Rafael aceitou com dor. Miguel tentou argumentar, mas acabou por respeitar. A decisão trouxe alívio temporário, mas também nova dor. O campus ainda falava e a família cortou o apoio financeiro, forçando Lucas a procurar trabalho. O conflito interno de Lucas atingiu o pico. Ele questionava todas as escolhas passadas, se tinha sido egoísta ao deixar os sentimentos crescerem, se o seu silêncio inicial fora a causa de tanta destruição. Amigos afastaram-se por medo de associação com o escândalo e Lucas sentiu a solidão como nunca. Mas no meio da tempestade começou a despertar para a sua própria força. Lucas passou as semanas seguintes a reconstruir a vida. Pouco a pouco arranjou um emprego numa livraria perto da universidade e mudou-se para um quarto mais barato. Rafael respeitou o espaço, mas enviava mensagens ocasionais de apoio sem pressão. Miguel tentou uma última conversa, confessando que a traição fora por medo de perder, mas Lucas pediu tempo. A família em Porto continuava distante. O pai enviava mensagens frias, a mãe chorava ao telefone, mas Lucas manteve-se firme, explicando que precisava de descobrir quem era sozinho. O campus acalmou lentamente. O escândalo deu lugar a outros, mas Lucas carregava as cicatrizes. Numa tarde de outono, Lucas encontrou os dois alfas por acaso no café do campus. Conversaram civilizadamente. Pela primeira vez Rafael admitiu os seus erros de impulsividade. Miguel reconheceu a manipulação. Lucas sentiu uma paz estranha ao ver que a rivalidade se transformara em respeito mútuo. Ele contou que decidira não escolher nenhum por agora, que precisava de crescer sozinho antes de amar alguém. Os dois aceitaram com maturidade e despediram-se com um abraço. Lucas caminhou pelo campus sentindo o peso sair dos ombros. Tinha perdido amizades temporárias, mas ganhara clareza sobre si mesmo. A família ainda não aceitava, mas ele começou a visitar Porto com mais confiança, mostrando que podia ser ele mesmo sem destruir ninguém. A jornada trouxera dor, mas também crescimento. Lucas aprendeu que o amor verdadeiro não exige guerra, que as escolhas têm preços, mas que a honestidade consigo mesmo é o maior sacrifício. Ele continuou os estudos de literatura, escreveu sobre as suas experiências em segredo e encontrou amigos novos que o aceitavam sem julgamentos. Rafael seguiu a sua carreira no futebol com mais liberdade. Miguel entrou na política defendendo causas que antes escondia. Todos pagaram o preço, mas todos acordaram para verdades mais profundas.
Foi certo Lucas ter escolhido priorizar o seu próprio crescimento apesar da dor causada a todos ou deveria ter sacrificado a sua identidade para manter a paz familiar e social?